Exatamente. E você acredita que esse acúmulo de raiva das pessoas que não têm possibilidade ou não têm coragem de descarregar, isso possa afetar a saúde da pessoa? Com certeza. Eu tenho casos no meu consultório de pessoas com depressão, com pânico, com baixa autoestima, solitárias, né, que de repente elas acabam se afastando das pessoas queridas, abrindo mão de uma série de coisas. E você tem, além disso, os distúrbios psicossomáticos. Então, você tem gastrite, úlcera, problemas... Tudo pela raiva mal administrada. Exatamente, alergias. Isso é muito comum de acontecer em pessoas que não administram bem as suas mágoas, os seus ressentimentos, que não perdoam e que ficam ruminando. Eu digo que é ruminar mesmo, né? Porque vai e volta, vai e volta. Você passa o tempo todo pensando naquilo e lembrando daquilo. Lembrando da pessoa. Geralmente, quando a pessoa está com raiva, ela pensa mais naquela pessoa, de quem ela tem raiva, do que nas pessoas que ela ama, não é? Exato, exato. Ela dá um poder tão grande para aquela outra pessoa. Exato. E o pior é que ela acaba, digamos, destratando ou maltratando as pessoas que ela ama. Isso. E as pessoas que ela ama vai chegar um momento que vão se afastar também. Então chega um momento em que ela fica sozinha e abandonada e ruminando a sua raiva. E você falou, eu achei interessante, lindo isso, que perdoar é virar página, Sim. colocar uma pedra em cima. Você acredita que é possível a gente esquecer uma ofensa de uma pessoa que foi importante na nossa vida? Na verdade, nós não nos esquecemos de nada que nós vivemos, porque tudo que nós vivemos está escrito lá, né, no livro da nossa vida, fica marcado. Né? Agora, você pode mudar o sentimento que você tem em relação àquilo. Tem até uma historinha que eu conto, né? Imagina que você está andando na rua e de repente você leva um tombo, blá, se espatifa no chão. Naquele momento você está com muito ódio, mas muito ódio de você mesma. Como que eu fui cair aqui, etc. Eu queria que tivesse um buraco para me afundar, esconder. Que vergonha. Né? Passado uns 10, 15 dias, você está numa roda de amigos e você conta o mesmo episódio chorando de rir. Você mesma ri do que aconteceu. Veja, o episódio é o mesmo, você levou um tombo. Qual é a diferença? O sentimento. Isso. Então, a forma como você olha para aquele fato é que mudou. Ótimo exemplo. Então, na verdade, assim, quando você passa por uma situação, você pode, digamos, mudar a forma como você enxerga. Então, você não esquece o que você viveu, mas você é capaz de enxergar com outros olhos. Então, tem situações, por exemplo, da nossa própria vida, quando nós éramos adolescentes, crianças, fizemos umas bobagens, choramos, né? A gente fazia um drama com um drama. Determinados fatos. Pois é, e hoje você olha para trás e diz assim, nossa, que ridículo. Por que eu sofri por conta disso, né? Pois é, o episódio é o mesmo, a forma como você olha para aquilo é que mudou. Grande dica para a gente usar Sim. diante dessas situações Sim, do que dia nos a dia. machucam. Sim. Do dia a dia. Porque é interessante a gente perceber que quem realmente nos magoa de verdade são as pessoas que a gente ama. Sim. Não é? Porque se a gente não ama, você tem uma pessoa que te fecha no trânsito, você fica com raiva na hora. Sim. Mas você esquece. A gente até esquece. Mas se é uma pessoa que a gente, como você falou no primeiro bloco, se é uma pessoa que você colocou expectativa, uma pessoa que você gosta, que você, é claro que o que vem depois se chama decepção. Exato. Não é? Exato, e você não espera. Então você cria tanta expectativa de que a pessoa só vai te fazer bem, só vai te fazer coisas boas, que quando ela faz alguma coisa que não é boa, né, a sua expectativa desmorona e você se sente muito mal. Então, digamos, é a frustração, é a decepção de descobrir que a pessoa que você ama, ela não é tão perfeita quanto você imaginava. Exatamente. Isso às vezes dói muito. Dói, como dói. E a culpa? Como que a gente lida com a culpa? Como fazer, como praticar o auto-perdão? Na verdade, a culpa ela deve existir somente quando você faz algo de propósito para ferir ou para machucar. Na maioria absoluta das vezes, nós não agimos no sentido de machucar ou ferir ninguém. Todos nós temos, eu digo que todos nós temos a intenção de acertar, a intenção positiva. Ninguém quer errar, nunca. Então, se você erra, a sua intenção era acertar. Então, por que você vai se culpar? Você pode sim ficar com raiva. Então, eu fui fazer um bolo outro dia e na última hora eu me lembrei, eu descobri que eu não tinha fermento. Então, eu fiquei com muita raiva de mim mesma. Mas eu vou me culpar porque eu não comprei o fermento? Não, eu não fiz de propósito. Eu deveria estar mais atenta para ver se eu tinha todos os ingredientes.
Mas não me culpar, agora eu vou ficar chorando a noite inteira, né, porque não tem fermento, e agora o que, que eu faço? Não, e as pessoas agem assim. Então elas imputam a culpa a si mesmas por coisas que elas não tiveram a intenção de errar. Então, culpe-se sim, se você estava com muita raiva de uma pessoa e de propósito você foi lá para feri-la. Aí sim, para machucá-la. Mas se você a machucou sem querer, não se culpe não. Até porque você não fez com a intenção de machucar. Isso é muito importante, porque a culpa, na maioria das vezes, ela é improdutiva. Sim. A gente perde muito tempo, Exato. Estraga a nossa vida, Exato. Né? Sabota o nosso crescimento. Gera estresse, né? E o estresse, em consequência, vem uma série de outros distúrbios, né? Então você acaba perdendo tempo na sua vida, sofrendo por algo que você não teve a intenção de provocar. E no caso, quando a pessoa realmente teve a intenção de provocar e agora está arrependida, como que ela faz para se perdoar? Tá, se ela tem condições de conversar com a pessoa, ela deve se sentar com a pessoa, explicar para a pessoa, ou seja, abrir seu coração e falar tudo. Olha, eu não tinha intenção, eu não sabia que isso ia te prejudicar dessa forma. Falar. E dessa forma, muitas vezes ela vai perceber que a pessoa não está tão chateada com ela quanto ela mesma, com a culpa dela. Às vezes a pessoa fala, sério? Sério que você fez isso? Porque às vezes a pessoa fica ruminando essa culpa por tantos anos, e quando ela senta para conversar, a outra não se lembra mais. Então, sente-se com a pessoa, abra seu coração, fale tudo o que você está sentindo. Esse é o caminho para você se perdoar. Doutora Olga, a gente está quase terminando o nosso tempo. Deixe para a gente aqui algumas dicas para a pessoa trabalhar o perdão na vida dela. É fundamental que a pessoa entenda, como eu já disse, né, que ninguém age no sentido de querer magoar ou de ferir. Então, se você percebe que você feriu alguém, vá lá, peça desculpas, converse com a pessoa, tente explicar para ela por que você agiu daquela forma, se você consegue perceber. Agora, se você não consegue perceber, fica difícil. Como é que você vai, digamos, pedir perdão? E a pessoa que se sentiu ferida também, ela tem a obrigação de falar. Porque, como eu disse anteriormente, você... Muito importante que a gente lembre disso. Né? Pois é, porque às vezes a pessoa fez uma coisa para você e ela não tem noção do tamanho da mágoa que ela provocou. Então, você precisa esclarecer para ela, dizer... Não gostei do que você fez, achei ridículo, achei terrível, eu estou me sentindo mal por causa disso. Declare para essa pessoa tudo aquilo que você está sentindo. Porque aí a pessoa vai tomar consciência do que ela fez, aprender com esse erro para não errar de novo se ela gostar de você. E se ela continuar insistindo no erro, é porque ela não gosta de você. Então afaste-se dela. Fique esperto e não insista em quem te trata mal. Não Exatamente. Isso mesmo. Muito obrigada, doutora Olga. Foi muito bom conversar com você, te conhecer pessoalmente. E, se você puder, numa próxima oportunidade, a gente vai querer saber mais do seu trabalho. Claro, virei com o maior prazer, foi muito bom. É muito brilhante. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Hoje eu conversei com a psicóloga Olga Tessari. E para você entrar em contato com ela, acesse www.olgatessari.com. Como eu já disse, é um site muito bom. Ou ligue para DDD 11 26 05 6790. E fique ligado que daqui a pouco eu volto com mais dicas para você trabalhar o perdão em sua vida.